As águas do mar nunca foram tão sombrias até o dia em que o rosto de um amigo morto emergiu das profundezas, trazendo consigo um canto assombrado que ninguém jamais esqueceria. Meu nome é Caio, tenho 57 anos e trabalho como pescador em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A vida no mar sempre foi tudo o que conheci. Meu pai, meu avô, todos eram pescadores e a tradição corre nas veias da minha família. Mas o que eu vou contar aqui hoje é algo que mudou para sempre a forma como eu vejo o oceano. E olha que, para um pescador experiente, eu já vi coisas que muitos diriam que são impossíveis. Mas nada se compara ao que aconteceu nas noites após a morte do Roberto, um dos nossos companheiros de pesca. Ele morreu de uma forma que ninguém esperava, tragado pelas águas num dia de tempestade. E desde então, parece que o mar se transformou num lugar assombrado. O que vou contar não é fácil de explicar. Quem já viu o rosto de um amigo morto surgir nas águas escuras, sabe do que estou falando. E quando esse rosto ainda canta uma canção sombria, bom, depois disso, você nunca mais vê o mar da mesma forma. Era uma noite sem lua quando tudo começou. Aquele tipo de escuridão em que a gente mal enxerga as próprias mãos. Eu estava com os outros, fazendo o que fazemos todas as noites, lançando as redes, trabalhando em silêncio. O Roberto era um bom pescador, forte e quieto, mas o destino foi cruel com ele. E agora, mesmo depois de ter nos deixado, parecia que sua presença ainda pairava sobre a água. Enquanto puxávamos as redes, ouvi algo estranho. Era como um sussurro, um canto suave e distante, mas que não era o tipo de som que a gente costuma ouvir no mar. Pensei que era o vento, talvez o som das ondas batendo nas pedras ao longe. Só que o som continuava, e eu percebi que não era o único que estava ouvindo aquilo. Vi o olhar de espanto do Eduardo, que estava ao meu lado. Ele me olhou como se tivesse visto um fantasma, e naquele momento percebi que algo muito errado estava acontecendo. Na segunda noite, o som estava ainda mais próximo. A música, se é que posso chamar assim, era hipnótica, quase como um lamento. Todos ficamos arrepiados, mas tentamos não falar sobre isso. Não deixar o medo tomar conta. Foi quando vimos. Ali nas águas escuras apareceu o rosto do Roberto, o mesmo amigo que tínhamos perdido. Ele não parecia em paz. Seus olhos estavam fixos em nós, com uma expressão de tristeza e desespero, como se pedisse ajuda. E foi aí que o Eduardo perdeu a coragem e gritou para todos voltarem para o barco. Eu queria manter a calma, mas a visão era terrível. Roberto parecia tentar nos puxar para a água, sua mão esticada, como se quisesse nos alcançar. A cada noite, o canto ficava mais forte, quase como se as ondas carregassem a voz do Roberto, direto para os nossos ouvidos. Alguns de nós começaram a ter pesadelos e mal conseguiam dormir. Outros falaram em desistir de pescar naquela área. Mas para quem depende do mar, essa é uma decisão difícil. Por mais assustador que fosse, precisávamos enfrentar aquilo, ou pelo menos tentar entender o que estava acontecendo. Na terceira noite, enquanto o canto sombrio tomava conta do barco, um de nós falou algo que quebrou-lhe um pouco a tensão. Sabe, quem gosta desse tipo de história devia se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vai que um dia essa coisa pega mais gente por aí. Todos riram meio tensos, mas aquela foi uma tentativa de trazer alguma leveza ao clima pesado. Mesmo assim, a sensação de que Roberto estava ali, com a mão esticada para nós, pedindo ajuda, não sumiu. Na última noite, decidimos que era hora de dar um fim naquela história de uma vez por todas. Lembramos das antigas tradições e fizemos uma homenagem para o Roberto. Jogamos flores no mar e fizemos uma prece, pedindo que ele encontrasse paz onde quer que estivesse. Eu me senti meio bobo no início, mas à medida que cada um de nós deixava sua homenagem nas águas, a sensação de medo foi sendo substituída por uma tristeza profunda. Assim que terminamos, o mar ficou quieto. O canto cessou e, em vez do som horripilante que nos acompanhou nas noites anteriores, tudo que restou foi o silêncio. De repente, vimos a figura de Roberto pela última vez, mas desta vez ele não parecia sombrio ou ameaçador. Ele nos observava com um olhar tranquilo e então, lentamente, desapareceu nas águas. O alívio tomou conta de todos. Até hoje, quando saio para pescar e sinto o vento frio cortando o mar,
me lembro do que vivemos. Talvez o Roberto só quisesse ser lembrado. E agora que encontrou paz, nós também podemos continuar nossa vida no mar sem o peso daquela presença. O mar é um lugar de mistérios, e quem se aventura por suas águas aprende que algumas histórias ficam com você para sempre. Meu nome é José, tenho 63 anos e trabalho como pescador desde que me entendo por gente. É uma profissão que aprendi com meu pai e meu avô, e confesso que já vivi de tudo no mar, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite. Esse relato não é só mais uma história de pescador, é um aviso, uma história que me persegue até hoje, e que espero que vocês nunca precisem passar por algo parecido. Naquele dia, eu e meus 2 colegas de pesca, Antônio e Paulo, estávamos voltando de uma longa jornada de 3 dias no mar. Pegamos uma boa quantidade de peixe e o sol já começava a se pôr quando uma tempestade surgiu do nada, como se tivesse sido invocada. As ondas ficaram violentas, jogando nosso barco de um lado para o outro, e não tínhamos muita opção a não ser tentar nos manter em pé. Foi aí que vimos uma ilha ao longe e decidimos que seria mais seguro atracar por lá e esperar a tempestade passar. Assim que chegamos, o lugar parecia deserto. Uma ilha pequena, sem sinal de qualquer vida, mas com uma vegetação fechada e sombria. A impressão era de que aquela ilha estava ali há séculos, intocada, como se guardasse algum segredo antigo. Caminhamos pela orla, procurando um lugar seguro, até que Antônio apontou para uma entrada de caverna, escondida atrás de uma fileira de árvores. Olha aquilo, José, parece um bom lugar para passar a noite. Decidimos nos aproximar. A entrada era grande o suficiente para nos proteger da chuva que já começava a cair. Ao entrar, iluminamos o interior com nossas lanternas, e o que vimos nos deixou sem palavras. O chão da caverna estava coberto de ossos. Ossos humanos, muitos deles já desgastados pelo tempo. Não consegui evitar um calafrio ao me perguntar quantas pessoas poderiam ter morrido ali e o que poderia ter feito aquilo. Paulo hesitou e deu um passo para trás. Isso aqui está errado. A gente devia sair agora mesmo, ele disse, olhando para os ossos com uma expressão de puro medo. Mas eu não podia sair dali sem entender o que era aquele lugar. Montamos nosso acampamento bem na entrada da caverna, pois ninguém queria ficar muito tempo lá dentro. A noite foi caindo, e o som da tempestade ficou mais forte lá fora. A escuridão tomou conta da ilha, e o único som além da chuva era o vento passando entre as árvores. Mas, por alguma razão, ninguém conseguiu dormir direito. Por volta de meia-noite, eu ouvi um som que não parecia vir do lado de fora. Um ruído estranho, como se algo duro estivesse sendo arrastado pelo chão da caverna. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, até ver Paulo se sentar, os olhos arregalados. Vocês ouviram isso também? Ele sussurrou. Antes que eu pudesse responder, Antônio apontou para o fundo da caverna, onde nossos feixes de luz mal alcançavam. Algo se mexia entre as sombras. Era como se os ossos no chão começassem a deslizar, se aproximando um do outro, formando um monte cada vez maior. A nossa única reação foi de pânico. Queríamos sair dali o mais rápido possível, mas nossos pés pareciam presos ao chão. Enquanto observávamos, incrédulos, os ossos começaram a se juntar, como se tivessem vida própria. Uma criatura feita de partes humanas, estava tomando forma ali, diante dos nossos olhos. Uma cabeça, braços, pernas, um corpo que se moldava de forma grotesca, peça por peça. Eu juro, se a gente sair dessa, vou contar tudo para vocês, pensei, quase como um apelo. E se tiver mais histórias assim, não esqueçam de se inscrever e curtir o canal, porque o que veio a seguir é coisa para filme de terror. De repente, a criatura pareceu nos notar. Seus olhos, ou o que restava de olhos em meio àquelas cavidades vazias, brilharam de um jeito frio, como se ela nos reconhecesse como suas próximas vítimas. Foi quando saímos correndo, cada um para um lado. Não importava onde, desde que fosse para longe daquele pesadelo. Corremos pela floresta com a criatura logo atrás de nós, os ossos rangendo a cada movimento. O som era alto, e o peso daquele ser bizarro fazia o chão tremer. A chuva transformava a terra em lama, o que tornava difícil para nós escaparmos.
Olhei para trás apenas uma vez e vi Paulo sendo agarrado pelo monstro. Ele gritou, mas foi logo arrastado de volta para a caverna, seus gritos sendo engolidos pela tempestade. Eu e Antônio conseguimos nos esconder entre as árvores, mal respirando para que aquela coisa não nos encontrasse. Sabíamos que, a cada passo que dávamos, estávamos mais próximos de sermos os próximos a serem pegos. O som de ossos se aproximava e o ar ao nosso redor parecia mais pesado, como se a ilha estivesse observando, à espera do próximo sacrifício. Eu estava ali, parado entre as árvores, tentando me convencer de que aquilo era um pesadelo, de que a qualquer momento eu acordaria no meu barco, longe daquela maldita ilha. Mas a realidade era dura. Eu sabia que Paulo estava morto e que Antônio e eu éramos os próximos. Antônio olhou para mim, o rosto coberto de lama e com um olhar de puro terror. José, a gente precisa sair daqui. Não importa o que aconteça, vamos correr até o mar e nadar para longe. É a nossa única chance. Respirei fundo e, em um impulso, começamos a correr em direção à praia, sem olhar para trás. O som da criatura ainda ecoava, e cada passo parecia mais perto. Eu só pensava em chegar à água, acreditando que aquilo poderia afastá-la. Mas a criatura era rápida, e logo ouvi Antônio tropeçar e cair. Antes que eu pudesse ajudá-lo, ele já estava sendo arrastado de volta para a floresta, os gritos dele cortando o ar. Eu sabia que não podia fazer nada. Cada segundo era uma chance de sobrevivência para mim, e, com o coração pesado, segui em frente. Quando cheguei à beira da praia, olhei para trás e vi a criatura completamente formada, uma horrível colcha de retalhos de ossos humanos, olhando para mim com uma fome insaciável. Foi nesse momento que entendi, não havia saída. Ela não ia parar até conseguir o que queria. Mesmo assim, não desisti. Me lancei ao mar, sentindo a água gelada em meu corpo, e nadei o mais rápido que pude. A última coisa que ouvi antes de mergulhar foi o som de ossos rangendo e se afastando lentamente, como se ela desistisse de me seguir na água. Consegui alcançar o barco e, com o pouco que restava de mim, remei até conseguir uma distância segura. Quando finalmente alcancei o continente, não havia ninguém para me receber, ninguém para acreditar na história que eu tinha para contar. Essa ilha, ela continua lá, esperando pelo próximo que tiver a má sorte de chegar perto. Meu nome é Marcelo, tenho 62 anos e trabalho como pescador no litoral do Paraná. O mar é minha vida desde moleque e já passei por algumas coisas esquisitas em alto mar, mas nada se compara ao que aconteceu naquela tarde. Eu sempre fui um cara pé no chão, mas, depois do que vivi, posso afirmar, existem mistérios no mar que é melhor a gente nem tentar entender. Era uma tarde nublada e eu estava junto com a equipe de pesca, apenas mais um dia de trabalho comum. Comigo estavam Tonho e Mauro, dois amigos que me acompanhavam nas pescarias. Estávamos a umas 2 horas da costa quando algo chamou a nossa atenção. Um barco antigo, balançando no meio das ondas, sozinho. Ele parecia abandonado, com as velas rasgadas e o casco escuro e enferrujado. Não pude evitar uma sensação estranha, como se algo no fundo da minha alma dissesse para não nos aproximarmos. Mas Tonho, sempre curioso, sugeriu que a gente desse uma olhada. Ele argumentou que, se o barco estava à deriva, poderíamos levá-lo de volta e ver se dava para tirar algum dinheiro daquilo. Por mais estranho que fosse, nossa curiosidade foi mais forte e decidimos nos aproximar. Assim que encostamos, eu percebi o quão estranho aquele barco realmente era. Ossos, muitos ossos, estavam espalhados pelo convés. Era difícil dizer se eram de animais ou algo pior. Mas o que mais chamou nossa atenção foram as marcas de batalha no casco, como se o barco tivesse sobrevivido a uma luta feroz há muitos anos. Eu tinha um mau pressentimento, mas, por algum motivo, senti que não podia mais voltar atrás. Vamos amarrar e puxar esse barco até a costa, sugeriu Mauro, tentando ignorar o clima sombrio ao nosso redor. Concordamos, mas, enquanto jogávamos as cordas, comecei a ouvir um som que parecia um sussurro vindo de dentro do barco. A princípio, pensei que era só o vento, mas quanto mais eu prestava atenção, mais eu tinha certeza de que havia algo ou alguém ali. Tonho parecia nervoso,
mas ao mesmo tempo tentava fazer graça. Tá com medo de fantasma, Marcelo? Ele riu, mas sua risada saiu forçada. O clima estava pesado, e não demorou para que ele também começasse a ouvir os sussurros. Quando finalmente conseguimos prender o barco, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma figura nebulosa apareceu na névoa que começava a subir do mar. Não era clara, parecia quase um reflexo, mas estava lá, pairando sobre o convés. Meus instintos gritavam para soltar o barco e sair dali o mais rápido possível, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir o medo. Se você está tão ansioso para ver o que acontece aqui, eu disse, tentando quebrar o clima com um sorriso nervoso, aproveita e se inscreve no canal e curte o vídeo, porque o negócio vai ficar sinistro. Naquele momento, a figura desapareceu e o silêncio tomou conta. Mas a gente sabia que tinha algo errado. Eu gostaria de dizer que, depois daquele momento, conseguimos puxar o barco e sair dali ilesos. Mas, quando se trata de mistérios como esse, a coisa nunca é tão simples. A viagem de volta para a costa foi aterrorizante. No começo, eram apenas sensações estranhas, como arrepios sem explicação e uma brisa gélida que parecia cortar até os ossos. As ferramentas que tínhamos no barco começaram a se mover sozinhas, deslizando lentamente pelo convés. Até que ouvimos algo mais. Era um riso. Não era exatamente um som claro, mas ecoava de algum lugar entre o vento e as ondas. Tonho e Mauro estavam tão assustados quanto eu, mas a gente fingia que estava tudo bem, cada um evitando olhar para o outro, como se ignorar o medo fosse nos proteger. Foi quando a coisa piorou de verdade. Enquanto eu verificava as cordas, olhei para trás e não vi Mauro. Ele estava ali um segundo atrás, segurando a corda que prendia o barco abandonado. Eu chamei por ele, mas só ouvi o silêncio em resposta. Tonho correu até mim, também em pânico. Não havia nenhum sinal de Mauro, nem um som, nada. Ele simplesmente desapareceu. O pavor começou a tomar conta de mim, mas tínhamos que agir rápido. Com o coração disparado, eu e Tonho decidimos tentar cortar as cordas e soltar o barco fantasma antes que algo mais acontecesse. Mas, quando Tonho tentou descer para pegar uma faca, ele também desapareceu. Num piscar de olhos, ele se foi, como se nunca tivesse estado ali. Agora eu estava sozinho, preso naquele pesadelo, com frio invadindo cada parte do meu corpo e uma voz na minha mente dizendo que eu nunca sairia dali. Com a última centelha de coragem que eu tinha, decidi que não ia acabar como Tonho e Mauro. Fui até o ponto onde as cordas prendiam o barco à deriva e comecei a cortá-las. Minhas mãos tremiam, o suor escorria pelo meu rosto, e o silêncio ao meu redor era tão intenso que eu podia ouvir meu coração batendo descompassado. Foi nesse momento que senti uma presença atrás de mim. Me virei lentamente. Ali, flutuando diante de mim, estava uma figura espectral, uma espécie de capitão, com olhar sombrio e roupas despedaçadas, como se tivesse saído direto do inferno. Ele me observava em silêncio, como se estivesse julgando minha alma. E então ele sussurrou, com uma voz rouca e gélida: "Quem tenta tomar o que é meu nunca encontrará paz." Essas palavras me atingiram como um soco. Eu sabia que, se não terminasse de cortar aquelas cordas, não sobreviveria. Com uma última puxada desesperada, cortei a última corda que prendia o barco amaldiçoado ao nosso. Assisti enquanto o barco fantasma se afastava, sumindo na névoa, e senti um alívio imediato, como se o peso do mundo tivesse sido arrancado dos meus ombros. Eu mal acreditei quando cheguei de volta ao porto, exausto e sozinho. Tonho e Mauro nunca mais foram encontrados. E quanto a mim, carrego essa lembrança até hoje. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse hesitado, mas posso te garantir, o mar guarda segredos que ninguém deveria tentar desvendar. Meu nome é Marcos, tenho 58 anos e sou pescador desde que me entendo por gente. Nasci e cresci em uma pequena vila de pescadores no litoral do Paraná, onde o vento sussurra histórias antigas e o mar guarda segredos que ninguém se atreve a desvendar. Sempre ouvi que o oceano pode engolir quem o desafia, mas, até hoje, só eu sei o que realmente pode se esconder nas águas escuras.
Vou contar uma história que poucos acreditariam se não tivesse acontecido comigo. Até hoje, tem noites que acordo em sobressalto, revivendo cada detalhe, cada grito. A verdade é que, uma vez que você encontra um anzol de ouro, nunca mais consegue escapar. Eu mesmo tentei de tudo para me livrar dele, mas parecia que ele estava grudado em mim, me arrastando para um destino que eu nunca quis. E talvez, só talvez, você queira ouvir até o fim para entender o porquê. Tudo começou numa manhã de setembro, pouco depois de uma tempestade daquelas que chacoalham até o mais experiente pescador. Meu barco, o vento sul, estava amarrado com força, mas os ventos e as ondas fizeram questão de deixar tudo coberto de algas e detritos. Enquanto verificava as redes, senti algo pesado nelas, algo que me fez hesitar. A curiosidade foi maior, então comecei a puxar com cuidado. Lá, emaranhado nas redes e refletindo a luz do sol, estava o anzol mais bonito e estranho que já vi. Era dourado, brilhava como se fosse feito de ouro puro, com uma ponta afiada e um formato incomum, quase hipnotizante. Eu nunca tinha visto nada igual, e enquanto olhava para aquele anzol, senti um arrepio estranho, uma sensação de que ele não pertencia a mim, nem a esse mundo. Naquela noite, mal consegui dormir, pensando no anzol. O que uma peça dessas estaria fazendo em um lugar tão esquecido? No dia seguinte, bem cedo, decidi levá-lo comigo para o mar. Quem sabe aquilo não me traria sorte? À medida que os dias passaram, o peso daquele anzol de ouro aumentou, mas não fisicamente. Era como se ele carregasse algo mais sombrio. Cada vez que eu tentava usá-lo, os peixes que surgiam nas redes me aterrorizavam mais. Não eram peixes comuns. Os rostos que vieram humanos, retorcidos e marcados por um sofrimento profundo, olhos vazios de esperança, bocas abertas como se gritassem em silêncio. Era como se cada um deles carregasse uma dor antiga, um tormento que parecia não ter fim. No começo, pensei que estava enlouquecendo. Talvez fosse o cansaço ou alguma brincadeira do meu cérebro, mas a cada dia as visões ficavam mais reais. E, ainda que eu tentasse parar de pescar, o anzol brilhava de um jeito que me fazia pegá-lo de novo, como se uma força invisível me compelisse a continuar. Cheguei a jogar o anzol no mar, acreditando que me livraria daquela maldição. Mas, de alguma forma, ele sempre reaparecia na minha mão, como se estivesse grudado na minha pele, e a angústia dentro de mim só aumentava. Nessa luta contra a maldição, cheguei a desabafar com quem estivesse por perto, alertando a todos sobre os perigos do mar. E não é brincadeira. Se você não quer acabar como eu, preso nesse destino horrível, aproveita agora para se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Foi então que percebi: o anzol de ouro não era um objeto qualquer. Ele queria almas, e eu era apenas o instrumento. O próximo peixe que surgisse seria mais um, e talvez eu mesmo acabasse fisgado por aquela maldição. Meus dias se tornaram um ciclo interminável de medo e de resistência. Mas, no fundo, eu sabia que não poderia escapar. Capítulo 4. A aceitação e o último peixe. Com o tempo, fui me resignando ao meu destino. Era como se uma força sombria tivesse decidido que eu deveria ser o guardião das almas atormentadas, aquelas que o anzol trazia à tona. Cada vez que saía para o mar, sabia que encontraria mais um rosto deformado, mais uma expressão de agonia presa às redes. E cada vez que tentava me livrar daquele anzol, ele reaparecia em minhas mãos, um lembrete constante da prisão invisível em que eu estava. Certa manhã, o sol mau havia surgido quando fui até o barco, já sem qualquer esperança de que o dia fosse diferente dos outros. Joguei o anzol ao mar, sentindo a corrente levar a linha. O tempo pareceu congelar, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. De repente, senti um puxão, um último peixe, ou talvez uma última alma. Quando puxei a linha, o que vi me arrepiou até a espinha. Aquele rosto era o meu, deformado e vazio, olhando de volta para mim com uma expressão de desespero que eu jamais pensei que veria. Era como se o anzol tivesse finalmente conseguido o que queria, minha própria alma. O horror me paralisou, e só então entendi que meu fim estava selado. Desde aquele dia, nunca mais me viram por aqui. Para muitos, sou apenas uma lenda, um pescador que desapareceu no mar.
Mas para aqueles que acreditam, eu ainda estou lá fora, preso ao anzol de ouro, pescando almas atormentadas nas profundezas. E talvez, se algum dia você ouvir um grito vindo do mar, lembre-se desta história e reze para nunca encontrar o anzol de ouro. Meu nome é Eduardo, tenho 38 anos e trabalho como pescador desde que me entendo por gente. Nasci e cresci no litoral do Paraná, numa cidadezinha que cheira sal e sol, onde o mar é calmo na maior parte do tempo. Mas o que eu vou contar agora é bem diferente do que costumo viver. Não tem nada de pacífico. É uma história de terror, daquelas que deixam o sangue gelado e fazem a gente duvidar de tudo. Se você tiver coragem de ficar até o fim, vai saber que alguns lugares simplesmente não querem deixar ninguém sair. Tudo começou numa noite de tempestade. Estávamos no meio do mar, eu e 3 companheiros, quando o céu escureceu de um jeito assustador. Aquele não era só um temporal comum, era quase como se o céu tivesse resolvido que era nossa vez. As ondas batiam com força contra o barco, e cada uma parecia maior que a outra. A verdade é que a gente não tinha muita escolha. A única coisa visível era um farol antigo, meio isolado, no alto de uma ponta de pedra, na beira da costa. Aquele farol era a nossa única chance de abrigo. A gente precisa se abrigar ali, senão o barco não vai aguentar. Gritou Júlio, meu amigo mais velho e experiente. Eu, ele, Marcos e Leandro decidimos remar com todas as forças para alcançar aquele lugar antes que o mar nos levasse. Assim que pisamos no chão firme, a gente se encarou, todos molhados e exaustos, mas aliviados. No entanto, era como se algo invisível estivesse observando a gente, como se não fossemos bem-vindos. Talvez eu devesse ter escutado meu instinto e voltado pro barco, mas o farol, apesar de abandonado, parecia a única escolha segura. Pelo menos, foi o que pensamos. Entramos no farol, e logo percebemos que ali o tempo parecia ter parado. Tudo estava do jeito que deveria ter sido deixado, como se os antigos moradores tivessem partido no meio de um dia comum. Objetos ainda no lugar, roupas espalhadas. Mas o que me incomodou foram umas marcas estranhas nas paredes, uns desenhos feitos com força, como se alguém estivesse desesperado. Enquanto olhávamos ao redor, Marcos encontrou um velho diário empoeirado num canto da sala. Ele começou a folhear, e a expressão dele mudou de um jeito que nunca vi. Ele estava realmente assustado. Esse lugar, ele começou a dizer, e aí parou, com a voz trêmula. Esse farol foi palco de uma tragédia. O último faroleiro morava aqui com a família. Parece que todos morreram, presos aqui dentro por uma tempestade, exatamente como a nossa. Leandro riu, tentando aliviar o clima, mas eu vi no rosto dele que ele também estava nervoso. Do lado de fora, uma rajada de vento bateu contra a porta, trancando-a com um estrondo. Tentamos abrir, mas estava emperrada. Foi então que ouvi um som que fez o ar desaparecer dos meus pulmões. Eram vozes, como sussurros baixos, ecoando pelo farol vazio. E, no fundo, era como se fossem lamentos de quem não conseguiu sair dali. A gente se olhou, todos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. O farol parecia vivo, como se as paredes pudessem respirar, ou pior, sussurrar. A cada passo, sentíamos a presença de algo além de nós, algo que não queria nos deixar em paz. Marcos continuava a ler o diário, e, a cada palavra, seu rosto ficava mais pálido. Ele parou num trecho e leu em voz alta, como se não acreditasse no que estava escrito. Estamos presos aqui. A tempestade não passa, e a porta não abre. Nossos espíritos vão ficar neste farol, esperando companhia. No instante em que ele terminou a frase, ouvimos passos ecoando pelo corredor. Não havia mais ninguém ali, mas os sons vinham cada vez mais perto. Leandro começou a rezar baixinho, e Júlio, que sempre foi o mais durão, estava agora tão apavorado quanto nós. Marcos olhou para mim e disse, tentando controlar a voz, Eduardo, se a gente sair vivo daqui, acho que devíamos contar essa história. Vai que ajuda alguém a não se meter em roubada assim. Quem sabe? As pessoas não se interessam e até se inscrevem para ouvir mais histórias desse tipo, né?
Ele deu um sorriso nervoso, mas todos estávamos conscientes de que nosso maior desejo era sair dali. De repente, um grito ensurdecedor cortou o ar, e vimos uma sombra atravessar o corredor. Aquela coisa parecia nos observar, espreitando, como se esperasse que um de nós cometesse o erro de se separar. Aquela era a nossa última chance de fugir. Num impulso, nos movemos em direção à porta. Júlio tentou girar a maçaneta, mas nada aconteceu. Eu estava convencido de que nunca sairíamos dali, de que seríamos os próximos a somar as almas presas naquele lugar. Mas então, num último momento de desespero, Marcos encontrou uma chave velha caída no chão, como se tivesse sido deixada ali propositalmente. "Tenta essa!" gritou ele, com a voz carregada de esperança e medo. Eu peguei a chave, coloquei na fechadura e, com um estalo, a porta se abriu. Sentimos o vento frio da noite lá fora e, sem pensar duas vezes, saímos correndo em direção ao barco. Atrás de nós, o farol permanecia em silêncio, escuro e sombrio, mas pude jurar que, ao nos afastarmos, ouvi uma última série de sussurros, como um lamento perdido nas ondas. Remamos de volta, quase sem falar, cada um lidando com o que acabará de presenciar. Aquela tempestade podia ter passado, mas os ecos daquela noite ainda nos perseguem até hoje. Meu nome é Antônio, tenho 39 anos e sou pescador há mais de 2 décadas. Nasci e cresci em uma pequena cidade costeira do litoral nordestino, onde o mar é parte da nossa vida, da nossa rotina e, às vezes, dos nossos medos. De todas as histórias que já ouvi ou vivi, nada se compara ao que vou contar agora, porque foi real, e até hoje, ao lembrar daquela noite, eu sinto o mesmo arrepio frio que me percorreu na hora em que percebi que sairíamos vivos, mas não inteiros. Algo ficou naquela névoa, uma parte de nós, talvez a mais sombria. Era para ser uma noite de pesca normal, sem nenhuma surpresa. Eu estava com Mateus, um velho amigo que também era pescador e que, assim como eu, sabia das histórias que circulavam por aquelas águas. A gente ouvia as histórias dos mais velhos sobre a tal névoa do desespero e o monstro que assombrava quem tivesse pecados pesados no coração. Para quem ouvia de longe, parecia exagero, só lendas que os pescadores contavam para assustar os novatos. Mas naquela noite, algo mudou. Era um fim de tarde nublado, e eu e Mateus saímos com o barco um pouco mais cedo, antes da escuridão cair de vez. Queríamos aproveitar as primeiras horas da noite para conseguir uma boa pesca, já que a maré estava favorável. Até aí, tudo tranquilo. O céu começava a escurecer lentamente, e a linha do horizonte se misturava com o mar. De repente, uma névoa espessa e pesada começou a se formar, lenta e quase silenciosa, como se tivesse vida própria. No início, nem demos muita atenção. Era comum aparecer um nevoeiro leve à noite, especialmente no inverno. Mas aquela névoa era diferente. Ela nos cercou de uma forma tão intensa que não dava para ver quase nada além de 1 metro ao redor do barco. Olhei para Mateus, e ele já tinha um olhar preocupado, porque sabia que, quanto mais densa a névoa, mais difícil era se orientar. No começo, tentamos manter a calma. Afinal, era só um nevoeiro, nada que a gente não tivesse visto antes. Mas aí, ouvimos o primeiro som, um barulho de água sendo cortada, como se algo grande estivesse se movendo ao redor do barco, apenas aguardando. Olhei para Mateus, e vi nos olhos dele que ele também tinha ouvido. Tentamos fingir que não era nada demais, que talvez fosse apenas um peixe, mas aquele som continuava, cada vez mais próximo, e nossa coragem começou a diminuir. Enquanto tentávamos remar para fora daquela névoa, parecia que estávamos girando em círculos. Não importava para onde remássemos, a névoa só ficava mais densa, e o som, aquele som de algo nadando ao redor, cada vez mais próximo, quase como se pudesse nos tocar. A essa altura, eu estava começando a lembrar das histórias. Aquela coisa não era apenas um monstro do mar. Era como se fosse uma sombra da nossa própria consciência, um espelho dos segredos que a gente guardava. Para quebrar a tensão, em um tom de brincadeira que mal disfarçava o medo, disse a quem estiver acompanhando: se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal.
porque a história só está começando, e te prometo que o que vem a seguir é de arrepiar. Mateus e eu não trocávamos mais palavras. O medo tinha nos deixado em silêncio. A névoa parecia se fechar cada vez mais ao nosso redor, como se estivéssemos presos em uma armadilha de onde não havia escapatória. O som da água sendo agitada ficou mais intenso, mais próximo. Naquele instante, como se atendendo ao chamado de nossos medos, uma sombra enorme surgiu na superfície do mar, contornando o barco. Era difícil ver o formato exato, mas seus tentáculos enormes e escamosos passavam por debaixo de nós, cercando nossa frágil embarcação. Era impossível respirar direito. O pavor era tão denso quanto a névoa. Mateus estava paralisado, e eu também não conseguia desviar o olhar daquela criatura que nos cercava, quase como se quisesse nos engolir. Então, algo estranho começou a acontecer. Lembranças dos nossos passados, memórias que estavam enterradas há anos, começaram a vir à tona. Era como se o monstro trouxesse consigo uma força que obrigava a gente a enfrentar nossos próprios segredos. Senti uma angústia enorme, uma pressão no peito, e não consegui evitar que uma confissão escapasse dos meus lábios. Mateus, eu nunca te contei, mas, anos atrás, minha voz falhou, a culpa finalmente me vencendo. E, como se eu tivesse acionado alguma reação na criatura, ela se aproximou mais ainda, mostrando que sabia, que compreendia, de algum jeito, cada pedaço sombrio que carregávamos. O silêncio de Mateus foi quebrado por uma confissão inesperada. Ele contou sobre algo que também havia escondido por anos, algo que ele pensava ter enterrado para sempre. Era como se, ao confessarmos nossos pecados, nossa vulnerabilidade alimentasse a criatura, que parecia ainda mais atenta, mais próxima. Cada palavra era um peso a mais na alma, e a sensação de que aquilo era o fim foi se tornando quase uma certeza. De repente, uma fresta de luz surgiu na espessa névoa à nossa frente. Talvez fosse a nossa chance de escapar. Reunindo toda a coragem que nos restava, começamos a remar com força, lutando contra o medo e as lembranças sombrias que nos perseguiam. A criatura, porém, não desistiu. Ela continuava nos cercando, a cada movimento parecendo nos empurrar mais para dentro de nós mesmos. Mas, como por milagre, quando finalmente passamos pela névoa, a criatura sumiu, e o som de sua respiração pesada foi se dissipando junto com as últimas sombras. O ar, antes sufocante, agora parecia livre. Mateus e eu estávamos fora do nevoeiro, mas ainda sentíamos seu peso. Algo havia mudado dentro de nós, algo que jamais poderíamos apagar. Quando voltamos à costa, não trocamos nenhuma palavra. Sabíamos que ninguém acreditaria na história. Sabíamos que algo daquela experiência havia ficado para sempre no mar.